própria, não negociou nada. A Alemanha decidiu que a RDA passava a ser da União Europeia. E foi. Alguém levantou o dedo. Bem, andaram para ali a dizer que os russos deviam impedir. Estavam lá as divisões soviéticas, o Gorbachev devia impedir essa unificação. Era contra os tratados de paz. Depois os ingleses acharam que era a França que estava interessada em que a Alemanha não se fortificasse tanto. A França fingiu que não era com ela e a Inglaterra também. E, portanto, a Alemanha fez o que entendia, desde essa altura, desde 89. A reunificação é de 91, portanto, temos que ter a noção do que aconteceu. O que é que pode ser esse modelo? Eu não me ocorre outro, mas, olhando aqui à volta, eu diria, quem sabe, das pessoas que estão aqui a assistir, e não tem que ver com a idade, nem com o sexo, nem com nada, tem que ver com a inspiração e com a vontade. Quantas pessoas vão ter uma palavra, uma iniciativa, uma inspiração que ajuda a mudar o país? Eu não sei, mas espero muito que haja pessoas aqui que sejam relevantes. Pode ser na comunicação social, pode ser numa empresa, pode ser na universidade. Haverá, com certeza, aqui na sala, pessoas que vão ter papel decisivo em algum momento. Se acreditarem que isso é possível. Se aquilo que acham que devia acontecer, estiverem dispostos a que contribuam para que aconteça. O único modelo que me ocorre é atrair investimento produtivo, que é o que nos faz falta. Não é financiamento, dívida, não, é fontes de produção, atrair investimento produtivo. Mas isso, onde é que há investimento produtivo? Há ilimitado para Portugal. Um país tão pequeno como nós, os recursos ao nosso dispor são ilimitados. Capitais. Há capitais ilimitados, à nossa medida. Técnicos, com certeza, competências técnicas. Iniciativa empresarial. Neste momento há milhares de decisões empresariais no mundo. Agora, quantas é que vêm para Portugal? Quando não é o contrário. Quando as empresas portuguesas estão a pensar que é mais fácil trabalhar no estrangeiro, com algumas honrosas exceções. Empresas públicas foram pôr a sua sede na Holanda, porque era lá que tinham condições. Ou então houve Espanha e Brasil, houve assim umas ideias. E porquê é que não se criam condições em Portugal? Não só para que os portugueses possam prosperar cá, mas que venham pessoas de fora e capitais de fora. Não tem nada de novo. Os recursos, como vos digo, são ilimitados. Olham para os números e vejam. Agora, de que é que depende? Também não é muito complicado. Depende de ver o que é que os outros fizeram que tiveram sucesso. Um benchmarking dos casos de sucesso diz-nos o que é que nós podemos fazer. Mas vamos ver, uma palavra fortemente sintética, que eu estou mais a fazer um sumário do que propriamente argumentação, que não é a altura. Nós sabemos, desde 1978, o que é que tínhamos que fazer para atrair investimento produtivo. Que eram as famosas reformas estruturais. Toda a gente sabe quais são. É ter um ensino mais profissionalizante, maior ligação às empresas, e os casos de sucesso fazem isso. É termos uma fiscalidade amigável e estável, é termos uma burocracia inexistente, acabar com a burocracia, que é desnecessária, serem regras tão claras que qualquer pessoa entende e aplica, querem regra mais essencial do que a regra de condução na estrada, tem que se conduzir à direita. Não é preciso ensinar ninguém, está decidido e as pessoas fazem. Ou que as ultrapassagens se fazem quando têm visão suficiente, são regras simples que as pessoas aplicam. Houve planos de urbanização que diziam qualquer pessoa pode construir com base nisto. Ser de resto chão, ter uma área ocupada do terreno X e não ter mais que um piso ou dois, enfim, o que fosse. E depois as pessoas construíam. E há uma fiscalização que vai ver se está assim ou se não está assim. No Algarve até havia municípios que diziam, desde que seja pintado de branco. Está bem, pinta-se de branco. Para que é preciso pedir uma autorização e ficar anos à espera da autorização? Mas, portanto, sabemos quais são as condições para que haja interesse por trabalhar em Portugal. Agora, isso, no fundo, é pôr como primeira prioridade transformar o país num caso de sucesso, não olhar para o passado. Eu ficaria muito contente, fico sempre contente quando vejo manifestações de pessoas que dão o corpo e dão a voz para protestar contra uma coisa que não querem, ou a favor de uma coisa que querem. Tenho pena é que, em vez de protestarem contra as consequências, não protestem contra as causas. O que pode mudar o país não é as pessoas queixarem-se dos maus resultados daquilo que está mal, é corrigir o que está mal. E isso não tenho visto. Não tenho visto grandes manifestações para corrigir, por exemplo, a burocracia excessiva, ou uma fiscalidade enviesada, ou incompatibilidade dos deputados, por exemplo.
E chegamos a um ponto que é importante, é porque se nós queremos criar um ambiente amigável, não vamos andar a dizer aos empresários o que vão fazer um a um. O que temos que criar é um ambiente que seja amigável. Isto é, ter um quadro cultural e institucional e ter um estilo de relações que encoraje os comportamentos positivos e desencoraje os comportamentos negativos. Como é que se encorajam e desencorajam os comportamentos? Em primeiro lugar, a educação e a comunicação social e a justiça. Quando temos uma justiça que leva anos para desencorajar um comportamento, não serve para nada. Quando temos uma comunicação social que está no fé de ver e não tira daí as consequências, também não serve para grande coisa, nesse aspecto. Serve para outras. Pode ser criativa, pode ser informativa, mas não ajuda a criar e encorajar os comportamentos que interessam ao país, e que interessam às pessoas, e que interessam a cada um que vive. Criar um ambiente amigável e encorajador do que deve ser. Como é que foi possível nós chegarmos a um ponto em que tivemos que perder a independência e depender da boa vontade dos nossos credores? É bom chamarmos as coisas pelo seu nome. A saída da Troika não resolve nada. A única coisa que resolve é quando nós tivermos, por nós próprios, capacidade de estar a crescer. Porque não é tanto o problema da dívida, é o problema do não crescimento da economia. Há casos de sucesso, mas a massa crítica não faz com que o país esteja a crescer ao ritmo que devia. Temos oportunidades, temos imensas oportunidades. O que está a acontecer, já aqui foi dito, na agricultura, e mesmo na pesca, e o que está a acontecer no turismo, e o que está a acontecer nas universidades, podíamos enumerar por aqui abaixo, e o apreço que os estrangeiros têm pela qualidade de vida em Portugal, pelo clima, pela confiança, pela cultura, pelas tradições. Nós temos um programa, temos uma oportunidade de ter um programa de sucesso em Portugal sem grande dificuldade, até porque o país é pequeno. Agora, para conseguirmos isto, precisamos de uma nova estratégia, claro, mas precisamos de novos quadros mentais. Acabar com alguns complexos e bloqueamentos que são destruidores. Um deles é que um país pequeno não se pode desenvolver. Outro é que nós somos um país periférico, portanto não podemos desenvolver-nos. Outro é que o nosso modelo é convergir para a média europeia, o complexo do bom aluno. Temos que acabar com estes complexos. Em primeiro lugar, não há nada que prove que um país pequeno não se pode desenvolver mais e melhor do que um país grande. Vejam os países europeus e os países asiáticos e vejam quais foram os que se desenvolveram mais e melhor. Não foram os grandes, foram os mais pequenos. Singapura, Luxemburgo, a Dinamarca, a Suíça, não são países grandes. E na Ásia é a mesma coisa. A Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, eram países pequenos à escala da Indonésia, ou da China, ou da Índia. E periférico nós não somos. Nós estamos entre as grandes rotas, e agora com a abertura, o alargamento do canal do Panamá, ainda ficamos mais centrais no comércio de mercadorias. E há um século e meio, dar a volta ao mundo em 80 dias era uma antecipação científica. Hoje, dar a volta ao mundo em 40 horas não é antecipação científica, portanto, qualquer país é muito central. E telecomunicações são em tempo real, como aliás já vimos aqui grandes ajudas para isso. Agora, porquê que nós chegamos a este ponto, não houve alertas, não fomos capazes de perceber as consequências da queda do Muro de Berlim, ou de nós entrarmos na Comunidade Europeia, ou de entrarmos no euro? Era fácil. E houve muitos avisos. Podia citar uma lista de economistas que publicaram até livros, 2 congressos da SEADS com livros publicados que também falaram nisso, anos antes, dezenas de anos antes do que ia acontecer. Porquê é que não se ligou? Bem, porque isto é uma democracia em Portugal. E os governos fazem aquilo que os eleitores acham que é melhor ou mais fácil. Aquilo que dá votos é o que os governos fazem. E os governos não sentem nenhuma pressão para ter outro comportamento diferente deste. Nenhuma. Quem promete facilidades, quem promete mais despesa, depois paga quem vier a seguir, quem achar que vai conservar privilégios do passado em vez de criar condições melhores para o futuro, provavelmente pensa-se em Portugal, e tem-se provado até agora, que ganha as eleições. Não sei se este choque é suficiente, o que estamos a viver, para perceber que isso não é a solução. Vamos imaginar que chega, mas eu não tenho essa certeza. Eu gostava de ver mais algumas mudanças para que isso fosse mais provável. Em primeiro lugar, nós temos um Parlamento que não existe. O Parlamento é um anexo do Governo, porque os deputados são eleitos pelos partidos que estão no poder. São postos em lugares elegíveis ou não elegíveis nas listas, conforme os governos querem. Os partidos é que dizem em que lugares é que eles são e que são eleitos ou não são.
Há uma lista de 40, quem está nos primeiros 20 vai ser eleito, quem está nos últimos 20 não vai ser. E eles sabem de quem dependem, não é dos eleitores, é da máquina dos partidos. Por outro lado, sabemos que no Parlamento há muitas incompatibilidades à face da lei. Há deputados que têm interesses e não se abstêm em relação às causas onde estão ligados. Portanto, o papel fiscalizador do Parlamento não está a ser exercido. Também sabemos que a comunicação social vive da publicidade, seja a televisão, sejam os jornais. Viver da publicidade é estar ao lugar dos interesses de quem paga mais. Como é que o comportamento dos portugueses não há de ser motivado pela publicidade que se faz, que custa dezenas, centenas de milhões de euros por ano? E basicamente ao serviço de quem está, de causas efêmeras, mas está ao serviço do consumismo. Portanto, um país que quer trabalhar para o futuro não pode estar polarizado só pelo consumismo, tem que estar polarizado por causas de futuro. Eu gostei muito dos Montes Hermínios, não me tinha lembrado disso, mas o Jorge lembrou-nos. Só que ver ao longe, nesse tempo era assim, porque os rios e as montanhas estavam sempre no mesmo sítio, quem estava lá em cima sabia. Mas numa altura em que há uma destruição criativa tão rápida, ver ao longe não adianta, é preciso ver no futuro. O que é que vai acontecer no futuro? A Revolução Neolítica levou milénios a generalizar no mundo. A Revolução Industrial levou 2 séculos. E as revoluções 2 tecnológicas levam décadas. A mudança da China é de 7 anos. É um país novo cada 7 anos que surge. E, portanto, o ritmo de mudança é tão grande que não é só servir bem uma clientela potencial, ou as pessoas que precisam disto ou daquilo, ou que querem isto ou aquilo. É ter causas que resistam à capacidade de ver o futuro. E é isso que nós não tivemos. Além dos interesses, não temos tido essa capacidade de ver o futuro. Bem, é por isso que eu tenho particular gosto em estar nesta Assembleia, pelo que eu vi e pelo que motivou as pessoas que estão aqui. Tenho uma sólida esperança que nós possamos, daqui a uns anos, dizer que temos um projeto de sucesso em Portugal, um projeto solidário, competitivo, eficaz, que produz um futuro melhor, assumido e construído por portugueses livres e corajosos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Salgueiro, pela sua brilhante exposição, que sem dúvida nos interpelou a todos pela pertinência e qualidade das observações que nos apresentou. E agora iremos ter o privilégio de ouvir o Sr. Professor Adriano Moreira fazer-nos as suas considerações finais. Sr. Professor, por favor. No primeiro lugar, queria felicitar a Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha, que anda a aplicar a arte da medicina aos males da pátria e com êxito e com uma colheita de apoios que aumenta a nossa esperança que a sociedade civil possa corrigir a grande parte dos erros em que estamos a persistir, aliás. Por outro lado, queria agradecer naturalmente o acolhimento do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Aveiro, de Viseu, que eu frequentei durante muito tempo, agora venho cá menos vezes, mas eu creio que na nossa rede de politécnicos é dos que neste momento tem índices mais apreciáveis, este Politécnico de Aveiro. Por outro lado, agradecendo naturalmente ao Dr. Figueiredo Lopes, que normalmente me associa a estas iniciativas cívicas em que ele anda pelo país, eu devo dizer que habitualmente, quando ouço o João Salgueiro, vou para casa pensar, não vou responder e comentar o que diz o João Salgueiro, porque
Normalmente ele põe o país a pensar. E nós ficámos com coisas suficientes para pensar. Eu vou ver se acrescento mais algumas. Com certeza que sim. Vou ver se acrescento mais algumas. E vou procurar ser breve e sintético, mas sublinhando alguns pontos que eu acho que são fundamentais e cada vez mais preocupantes para quem segue a definição da situação do país. Há um problema com Portugal que é constantemente omitido. Portugal foi sempre um país que precisou de uma ajuda externa, de um apoio externo, desde a fundação. O Afonso Henriques pediu logo o apoio da Santa Sé, um pouco menos instruída em finanças do que a abundância que temos neste momento de gente versada nessa matéria, prometeu pagar 4 onças de ouro ao Papa e nunca pagou, porque, por esquecimento muito bem lembrado. Bom, depois tivemos o apoio da Inglaterra, isso pagámos. Pagámos mesmo o que não devíamos, mas não tivemos mais remédio se não pagar. E, finalmente, depois de 74, precisávamos de um apoio externo na mesma e, por isso, não havia alternativa senão aderir à Europa. E, se lembram, apareceu um slogan célebre que é "A Europa está connosco". Bom, isto era um ato de fé, porque ficava para demonstrar se esse amor da Europa está connosco vinha a traduzir-se nos factos. Falávamos, até nessa altura, era a palavra corrente, mudámos o nome às guerras. A primeira guerra, 14-18, chamou-se Grande Guerra. Depois passou-se a chamar Mundial por causa da segunda, porque os efeitos foram desastrosos para todo o mundo. E, finalmente, descobrimos que estávamos numa interdependência a que chamamos globalismo. Eu acho que já inventámos a semântica suficiente, mas não sabemos o suficiente sobre o globalismo. Nós não sabemos, não identificamos nem todas as redes, nem todas as variáveis, nem todas as interdependências e, por isso, somos frequentemente surpreendidos pelos efeitos que nos levam a saber que algumas interdependências existiam. E isso aconteceu com países europeus, não apenas com Portugal, mas infelizmente aconteceu com Portugal. Enquanto tivemos 50 anos de Guerra Fria, a solidariedade europeia com a NATO foi um amparo a que os ocidentais todos se confiaram. Quando caiu o muro, com a tendência que nós temos para marcar épocas, substituímos o nascimento de Jesus pela queda do muro, começámos a marcar outra época. Essa época transformou o conflito ideológico de 50 anos numa adesão ao neorriquismo. Todos os países começaram a gastar mais do que aquilo que tinham. Nisso se distinguiam, nisso se afirmavam, nisso faziam programas, prometiam, obtinham votos, tinham o poder político, decidiam até que chegámos a esta situação. E esta situação, neste momento, que eu quero caracterizar na minha visão muito rapidamente, é simples, nos seus traços fundamentais. É que se até ao século passado, fins do século passado, foi ontem, se os senhores lerem os relatórios do Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a fronteira da pobreza está ao sul do Saara. Neste momento está ao norte do Mediterrâneo. Há uma linha da pobreza a dividir a Europa que coincide com o limes do Império Romano. E quando nós olhamos para a discussão pública,
oficial, que ainda agora foi referida por Salgueiro. Essa discussão política que ainda ontem nos manteve ocupadíssimos, porque o grande problema do país é uma fórmula de adoção que está em discussão, as pessoas mais avisadas descobrem que o problema português é muito simples. É pão na mesa e trabalho. Esses são os dois grandes problemas portugueses. E há uma maneira de reagir contra isto, naturalmente. Normalmente, com manifestações, protesto. Devemos lembrar-nos sempre do conselho da Sofia de Melo Braga, que dizia que devemos protestar. Não devemos nunca amenizar a nossa contestação, mas manter a paz. Eu sei que Nossa Senhora falou em português, mas vamos rezar à Santa Sofia para que isto se mantenha realmente em paz. Mas há um sinal importante na minha observação, em todos os países, é quando a sociedade civil se começa a manifestar sem enquadramento sindical ou político. É isso que está a acontecer em Portugal, é isso que a senhora doutora anda a fazer e em que anda a colaborar. E quando a sociedade civil se começa a manifestar sem enquadramento sindical e sem enquadramento político, a esperança de que se vai recuperar a dignidade que foi perdida, essa esperança começa a nascer. E, naturalmente, não é mau que tenha nascido, ou menos protegida, ainda que seja lenda, do Viriato, para que se volte a recuperar essa dignidade. E porquê é que é necessário recuperar essa dignidade? Não é, sobretudo, por uma prática que parece aceite com tranquilidade, que é de termos que prestar contas periodicamente a 3 empregados de 3 instituições, cujas qualificações académicas e profissionais não conheço, em vez de termos os ministros da Europa da pobreza em que estamos, e já somos uns 5 ou 6, no Conselho Europeu, que é onde se discute o futuro da Europa. Aí não está a nossa voz. É aí que tem que estar a voz dos responsáveis portugueses, é no Conselho, não é a falar com os empregados. Eu, para empregados, devo dizer-lhes, conheço o nível da Universidade Portuguesa, eu acho que tenho homens que sabem o bastante para discutirem em pé de igualdade ou de superioridade com representantes empregados dessas instituições. A resposta que temos tido é uma resposta curiosa, porque é uma política que já foi praticada por vários países, em vários países em que a vida não foi propriamente exemplar. Foi no Chile, por exemplo. Foi na Argentina, por exemplo. Até passou pela China, por exemplo. E, normalmente, aí, a manifestação da sociedade civil não foi de uma evidência extraordinária, porque é necessário ter em conta a relação entre a forma de governo e a população que sofre a política. Agora, o que é extraordinário em Portugal é que, tendo nós sido objeto da mesma política, que era uma política de contenção, não era de desenvolvimento, o ministro responsável por essa política pede admissão porque se enganou, escreve uma carta a admitir isso, o que só o honra do ponto de vista académico, e desapareceu a carta. Nunca mais se falou na carta. Houve outro sinal. Um homem modesto, com ar de trabalhador, bem educado, com aquela cultura popular de bom convívio que têm os portugueses, que foi à Procuradoria-Geral de Justiça pedir a proteção do seu direito de resistência.
E porquê? Ele declarou, perguntaram, e os jornais, pelo menos um disse, eu venho pedir proteção ao meu direito de resistir porque não tenho dinheiro para pagar impostos e alimentar os filhos. Desapareceu o protesto, desapareceu o protestante, não houve comentários a este respeito. Pois bem, este homem não deve ter lido o Jefferson. O Jefferson era embaixador em Paris e tinha uma correspondência com uma amiga dele, na América, que lhe mandou notícias sobre movimentos de resistência às reformas que estavam a ser praticadas nos Estados Unidos. Ele respondeu que era uma excelente notícia, porque enquanto houvesse resistência, havia esperança de que a justiça, os direitos, os interesses justos fossem sustentados e mantidos. Ora bem, é isto que me anima no sentido de dar tanto valor às manifestações da sociedade civil que nos trouxeram aqui hoje e a um bom lugar, que é o Instituto Politécnico, que é um excelente lugar para estes movimentos. E porquê? Porque eu acho que chegámos a uma situação em que precisamos de uma nova definição dos objetivos da universidade, do ensino. E isso significa que nós já passámos uma época que nos glorificava muito, que era a interdisciplina. Temos que inventar a transdisciplina. E porquê? Para perceber o que é finalmente o globalismo e podemos arranjar algumas respostas para as exigências desse globalismo a que estamos submetidos. E para isso, primeira coisa, que é de uma experiência da história portuguesa, é que a identidade nacional se mantenha. A força da nacionalidade, a identidade é fundamental. E para isso é preciso saber que aquilo que une fundamentalmente ser uma nação é ser uma comunidade de afetos. E quando essa comunidade de afetos tem políticas contrárias, é preciso apagar essas políticas. Não se pode pôr velhos contra novos, não se pode pôr qualificados contra não qualificados, porque isso afeta a identidade que é a base para nós conseguirmos enfrentar a crise em que estamos envolvidos. Bom, para essa crise em que estamos envolvidos, naturalmente, o saber e o saber fazer é fundamental. E, por isso, não se trata apenas de não atingir afetos. É compreender que, depois de termos no Ocidente, pertencemos que a crise não é só nossa, de nós termos perdido a hegemonia política, a hegemonia até militar, a hegemonia colonial, a nossa superioridade estava no saber e no saber fazer. E por isso mesmo, o aprender a saber e saber fazer é uma questão de soberania, não é uma questão contratual e não pode ser reduzida a uma questão orçamental. Porque isso é abrir a porta à exportação do capital mais importante que o país pode ter para vencer qualquer crise. E é por isso absolutamente inadmissível, seja a fonte que o diga. Deixe emigrar, se imigram é porque não fazem falta. Fazem a maior das faltas. O que temo é que manter a solidariedade de afetos. E para quê? Para que eles sejam capazes de suportar a crise. E porquê? Porque nós não escolhemos o país onde nascemos. Mas quando decidimos ficar, é um ato de amor. Aí os afetos que ligam a comunidade mantêm-se. E é isso que não se pode enfraquecer. É isso que tem que ser fortalecido.
Talvez isto nos ajude a considerar que nós não podemos apenas estar subordinados a um anúncio que nos fazem feliz para o dia 14, salvo erro, do mês que vem, que é que os empregados das instituições financeiras que se vão embora. Esse dia não é um dia de felicidade. O que espero é que seja o dia da abertura da reflexão nacional sobre o que não deve ser repetido e o que precisa de ser feito. É preciso assumir conscientemente os erros que foram cometidos e não podem ser cometidos outra vez. É preciso aceitar que não temos um conceito estratégico nacional desde 1974. O país precisa de um conceito estratégico nacional. É preciso aceitar que a Europa está numa crise fundamental, não só pela divisão entre ricos e pobres que se está a acentuar, mas porque a Europa está sem conceito estratégico europeu. Continua hesitante entre qual é o modelo final que quer adotar. E como continua hesitante sobre qual é o modelo final que quer adotar, naturalmente, aquilo que acontece, e parece difícil de reconhecer, é que não apenas as instituições do tratado que define atualmente a Europa, a que pertencemos, está em poesia, porque se não vê a intervenção dos órgãos responsáveis a definir políticas suficientes para enfrentar a situação de pobreza que marca o Lima romano, mas também as próprias Nações Unidas, que também existem, que também dependemos, parecem que estão a entrar em pousio e a transformar-se num templo de orações a um Deus desconhecido. O secretário-geral faz discursos para que haja menos guerras, faz discursos para que haja menos fome, faz discursos para que se vendam menos armas, faz discursos para que morram menos crianças, faz discursos para que não aconteça que dos 149 países do mundo, metade não tem competência sequer para resistir aos desafios da natureza, desumanos, terremotos, abalos de terra, etc. Mas essas preces não apaziguam a deusa da natureza. Ela está revoltada contra os abusos que temos feito. Nós precisamos de repensar-se com segurança a ordem internacional e, nela se insere, a ordem europeia. E no que toca a essa ordem internacional, eu queria recordar-lhes que, no século passado, uma das questões que agitou as Nações Unidas foi o perdão das dívidas aos países pobres, porque em juros já tinham pago mais do que o capital recebido. E a ganância continua à solta porque não reúnem os órgãos reguladores. Ninguém convocou até hoje o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, que é o que deve fazer julgamentos e doutrina nesta matéria. E lembrar-se, em relatórios de meados do século, relatórios da década de 60, das Nações Unidas, onde se diz expressamente há duas grandes ameaças para o mundo, as armas atómicas e a pobreza. E, neste momento, esses relatórios estão a ser confirmados pelos factos. Quem sabe isto, quem não faz por ignorar isto, não pode deixar de estar preocupado não apenas com o destino do seu próprio país, onde decidiu ficar, mas com a integração que tem que ter em comunidades mais vastas, como é a União Europeia, e com o tal globalismo mal sabido de que todos nós dependemos. E por isso cada um deles deve procurar as suas esperanças ou a sua contribuição para a esperança. Eu acho que Portugal tem janelas de liberdade para além das contabilísticas e de transformar o conceito estratégico em orçamento.
nós temos duas entidades importantes a que pertencemos. Uma chama-se CPLP. Não sei que nós todos os dias nos dizem que temos dívidas, temos que cumprir, porque os acordos são para cumprir, com certeza. Porque temos obrigações para com os credores. Mas também temos para com o BIT, também temos para as Nações Unidas, também temos para a CPLP, temos obrigações para vários horizontes. E é preciso cumprir essas obrigações e, sobretudo, não perder as oportunidades. Ora, na CPLP é necessário compreender que faz parte de um projeto a que a Europa toda vai ter que recorrer, que é, na minha opinião, que é ver se restaura o conceito da Euro-África, porque no sítio para onde se expandiu e teve que retirar, tem que substituir a presença que foi errada pela cooperação que neste momento se tenta desenvolver. Temos cometido alguns erros que são do conhecimento público nesta área, mas temos que ter em conta que neste momento centenas e centenas de portugueses já estão instalados a cooperar dando uma contribuição para este projeto, e que isso não pode ser frustrado designadamente por enfraquecer a estrutura das relações internacionais e a nossa capacidade de intervir nas relações internacionais, como realmente está a acontecer com as poupanças nos consulados, nos embaixadas, etc., porque nós, um dos capitais que temos, é uma das melhores diplomacias do mundo. Eu costumo compará-la à diplomacia do Vaticano, e o Vaticano tem a ajuda do Espírito Santo. A nossa diplomacia não tem essa ajuda. Mas há outro aspecto português que é muito importante, e eu não canso de chamar a atenção para isso, que é a plataforma continental, e vão ter paciência de mais um minuto para ouvir isto. Nós temos, de acordo com o Tratado Marítimo da ONU, a maior plataforma continental do mundo. Mas tem que ser reconhecido pelas Nações Unidas, verificar se isso é assim. Bom, há estudos de organismos oficiais que são de uma grande importância, mas, sobretudo, a mim, por profissão, compete-me sublinhar o trabalho que tem sido feito pelas instituições universitárias. O caso da Universidade de Aveiro, o caso da Universidade dos Açores, sobretudo, e o caso da Universidade do Algarve. A riqueza é incalculável e já identificada. Acontece que há quem esteja atento. Por exemplo, o Primeiro-Ministro de Espanha, que há tempos deu-lhe uma paixão pelos rochedos, e houve quem imaginasse, mas isso é sempre a má-fé da política, que ele arranjava a questão dos rochedos para não ter que falar da questão das subvenções secretas do partido, podia ser isso. Bom, mas a verdade que ele tinha em vista era a plataforma continental. Não vi reação até este momento e essa reação é absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Bom, essa plataforma continental leva-me a um segundo ponto. É que todos os países da CPLP são marítimos. Todos os países da CPLP têm plataforma continental. Nenhum deles tem frota marítima. Na data em que o trânsito no mar está a aumentar, o risco também está a aumentar, a segurança é cada vez mais necessária no mar. Este ano que acabou, um seminário na Escola de Guerra da Marinha de Guerra do Brasil, onde convidaram para fazer o encerramento. Eles também têm um projeto, chamam-lhe o Mar Azul, têm plataforma também, etc. E eu disse o seguinte, que já aqui tinha dito, aliás, ao Presidente da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, a Comissão Europeia anda a definir o mar
da Europa. E eu disse, se os senhores definem o mar da Europa antes de nos reconhecerem a plataforma continental, eu começo logo a me lembrar de 1890 e do mapa cor-de-rosa, porque estou a ver de cada país da Europa vir pedir a sua parte naquilo que é nosso. Acho que é preciso fazer esforços para que isto não aconteça, não passarmos o tempo a dizer que não temos recursos, não temos sítios, não temos a que deitar mão. Temos. Há uma única coisa que não podemos vencer, é a inércia. Isso não podemos vencer. Por outro lado, estes países todos não têm frota. Nós, em Portugal, também fizemos uma coisa habilidosa. Nomeámos um ministro do mar e desapareceu a frota. Bom, todos juntos, nós devíamos ter um projeto, ter uma bandeira da CPLP, com uma frota em que todos pudéssemos participar. Há quem entenda isto. Vou só acrescentar isso para sublinhar que às vezes tenho dificuldade em conseguir entender porque é que os portugueses não compreendem. Os chineses, no fim do ano de 2008, se bem me recordo, reuniram, o governo de Pequim delegou no governo de Macau a competência para estabelecer e desenvolver as relações com os países da CPLP para explorar a herança deixada pelos portugueses. Já fizeram 2 ou 3 reuniões. O Japão, só na Universidade de Sofia, que é católica, tem 4 cátedras de português. Naturalmente não é por nossa causa, é por causa do Brasil. E que é importante para eles. Mas a língua, eu não pretendo que é nossa, mas também é nossa. E isto é preciso não esquecer. E, portanto, ela também tem peso, isto para satisfação dos economistas, no PIB. Tem peso no PIB. Também isso não pode ser esquecido. Bom, estas coisas são coisas sobre as quais tem que se insistir, designadamente na que toca à plataforma continental, e a outra insistência minha, para que, se for criado o mar europeu, a gestão seja descentralizada, para não acontecer a mesma coisa que a agricultura comum, em que o resultado é aquele que nós todos conhecemos. Bom, estas circunstâncias são circunstâncias que devem nos levar a apoiar, a fortalecer estes movimentos da sociedade civil. É porque acredito nisso que eu hoje renunciei aos netos para vir acompanhar a senhora doutora nesta atividade e porque isso faz parte de um futuro possível que está ao nosso alcance, que está na obrigação da universidade de modificar neste momento o seu conceito. Já há livros interessantes sobre isso, sobretudo a Reitoria de Coimbra já publicou alguns. E isto, por esta razão, volto a insistir. A nação é uma comunidade de afetos. Quem não sabe isto, não pertence à nação. Quem dá golpes na comunidade de afetos está a prejudicar a nação. Escolher nascer num país, nenhum de nós pode. Mas quem decide ficar, dá uma prova de amor. É aquilo que estes movimentos cívicos, espero, consigam reaviver, reativar, tornar um património irrenunciável, fazer com que não achemos que se pode emigrar porque não fazem falta. Fazemos todos falta. Porque não é a benefício de inventário que se recebe a decisão ou que se toma a decisão de ficar num país. É porque se aceita
a herança, sem ser benefício inventário, com responsabilidades, com amor, com sofrimento, quando for necessário. Muito obrigado. Pela sua brilhante lição e por mais uma vez termos tido o privilégio de ouvir essa sua riqueza de conceitos e de valores que envolvem normalmente os seus discursos e que nos fazem efetivamente refletir. Estamos a encerrar neste momento este 16º encontro da Plataforma Ativa da Sociedade Civil e a mim compete-me, em duas breves palavras, em primeiro lugar, agradecer muito reconhecidamente, em nome da PASC, em meu nome pessoal e em nome de todos nós que estivemos aqui presentes, em nome de todos os vizienses, a todos aqueles que quiseram e que se disponibilizaram a participar neste 6º encontro da PASC. Tivemos, na verdade, o privilégio de ouvir 4 brilhantes oradores, tratando temas que, sendo na base diversos, acabariam por se centrar todos à volta de reflexões muito sábias e de testemunhos que, eu diria, nos interpelam-nos a nós como cidadãos e interpelam-nos a nós como sociedade, que nos estimulam a agir, que nos fazem pensar e que, sobretudo, nos obrigam e nos responsabilizam. Nos responsabilizam a que temos de passar da ideia ao ato, do pensamento à ação. Como dizia o professor Adriano Moreira, agora mesmo, e tem dito mais que uma vez, o nosso país, nesta fase da sua história, precisa de gente que pense. E eu acrescentaria, e precisa também de gente que nos faça pensar. E foi isso que tivemos hoje aqui, nesta manifestação extraordinária de vitalidade da sociedade civil. Porque, no fundo, tudo isto nasce